Hola, muy buen día a todas y a todos. Esperamos solo unos minutitos más para que se vayan incorporando a la sesión y empezamos eh, esta conferencia de miércoles en la ciencia. Les recordamos estar en la presentación, apagar sus micrófonos. Voy a empezar la transmisión en Facebook. Okay. Buen día a todas y a todos los presentes. Comenzamos nuestra sexta conferencia de miércoles en la ciencia. Bienvenida a todos y a todos nuevamente, a los que nos están siguiendo en Zoom, a los que nos siguen por Facebook. En lugar de la licenciada Guadalupe González, que es la coordinadora de estas conferencias, estoy yo, Javier Rincón, un gusto. Ella ya nos acompañará la siguiente semana. Hoy tenemos, como mencioné, la sexta conferencia de los miércoles en la ciencia, presentada por la doctora Ana Jacobiela, que lleva por nombre Estrategias y herramientas para el estudio de la historia de la psicología. Antes de empezar la presentación, quisiera hacer algunos comentarios, algunos anuncios. Nuevamente agradecerles a los presentes, a los que nos ven por Facebook, a nuestra conferencista, la doctora Ana Jaco. Quisiera poner primero el orden de la sesión. Ella nos va a hacer su presentación y al terminar la presentación será una sesión de preguntas y comentarios para que haya retroalimentación. Les voy a pedir de favor que también que en la presentación apaguemos nuestros micrófonos para que pongamos la atención a la exposición de la doctora. Los que nos siguen en Facebook pueden hacer sus preguntas en el chat de Facebook. Nosotros se las haremos llegar a la doctora. También si ustedes desean realizar las preguntas por viva voz, alcen su manita y le damos la palabra. También recordarles que de favor pongan su nombre en el chat de Zoom para llevar nuestra lista, su nombre completo. Demás. Y bueno, esas serían como las notificaciones para la sesión. Ahora sí, antes de darle la palabra a la doctora, me gustaría hacer una pequeñísima presentación porque lo que queremos es ya escucharla. Es la doctora Ana Jaco Virela, es doctora en psicología por la Universidad de Sao Paulo. Realizó un postdoctorado en historia e historiografía de la psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1980 es docente e investigadora en la Universidad do Estado do Rio de Janeiro, donde hoy es profesora titular. Ha ocupado posiciones de gestión institucional y ha coordinado el Laboratorio de Historia y Memoria de la Psicología, ClioPsique, espero haberlo pronunciado bien, a partir de la mirada en historia de la psicología. Tiene bastantes publicaciones en Brasil y en otros países. Ha participado en la dirección de diferentes asociaciones profesionales y científicas. También ha participado como evaluadora de revistas de agencias de apoyo a la investigación de diferentes países. Como mencioné, el día de hoy su conferencia va a tratar sobre, lleva el título sobre estrategias y herramientas para el estudio de la historia de la psicología. Sin más que decir, doctora, somos todos suyos. Muchas gracias, Javier. Es un gusto estar aquí con ustedes. Eu empiezo sempre pedindo desculpas por mi portunhol. Espero que seja mais ou menos compreensível para todos e todas. Bien, Javier dije bom dia. Para mim é buenas tardes. São 4 horas da tarde em Brasil. E também há costume diferente de lo que é tarde do lo que é dia em Brasil, em los países hispânicos. Em Brasil, depois de meio-dia, é tarde. Não é o clima, não é nada disso que marca é o tempo, pero é o reloj, não?
Quero agradecer muito a Josué Tinoco por a invitação de estar aqui. Josué é um amigo muito querido, com quem temos trabalhado de forma muito produtiva, muito interessante, e tenho que contar-lhes que nunca he visto presencialmente a Javier, não é toda uma amizade bem de estes tempos remotos, não? Bem, eu vou falar aqui para vocês sobre o que ele chama de estratégias de investigação em história da psicologia, que não necessariamente é em história da psicologia, é em história das ciências ou principalmente em história das ciências sociais. Eu tenho aqui um PowerPoint para nos ajudar em essa explanação. Então, o primeiro ponto aqui que quero falar com vocês é sobre esta palavra história, não? Esta palavra é uma palavra muito comum, é uma palavra que todos os idiomas têm, né? Pero em nosso caso temos que atentar que a palavra tem dois significados, e isso às vezes nos confunde um pouco. É o significado comum, normal, do senso comum, que é a ideia de aquilo que ha sucedido, os fatos passados, aquilo que aconteceu. E, por outro lado, a palavra história também significa o estudo, a investigação de aquilo que ha sucedido, é o estudo do passado, não? Então, em alguns idiomas é possível fazer uma distinção entre um sentido e outro, pero às vezes para nós outros esse sentido não se hace essa distinção e às vezes há confusão aqui. Por outro lado, eu quero dizer também de onde eu hablo, não? Isto é uma questão que hemos aprendido muito temprano em minha vida de investigador. Certo dije que o investigador deve sempre ter ciência, estar consciente do lugar desde o que habla, não? É o lugar onde é o lugar institucional, é o lugar político, é o lugar personal do qual nós outros hacemos nossa investigação e nós outros falamos, não? Em este sentido, eu sempre hago questão de afirmar que eu hago história da psicologia em Brasil, ou mais especificamente em Rio de Janeiro. Por quê? Porque não me vejo em condições de entender a história da psicologia em outros lugares, em outros sítios, de los quais eu não conosco, eu não tenho a vivência de sua história, de sua cultura, de sua formação social, não? Em esse sentido, hoje em dia, me parece que desde sempre eu he tenido uma perspectiva decolonial. A decolonialidade de que há alguns anos muito se habla, pero está muito presente hoje em dia em la psicologia. Por outro lado, me gusta também falar que eu hablo de um lugar muito específico, que é o lugar da formação de psicólogos. Eu não liguei à investigação e história da psicologia desde o exercício profissional, por exemplo. Eu liguei por o exercício da docência, da investigação e da formação de psicólogos. E a formação de psicólogos, desde sempre, pelo menos em Brasil, pero creio que também nos demais países latino-americanos, a formação de psicólogo é muito intimista, muito centrada nos modelos europeus e norte-americanos, em la ideia do indivíduo livre, autônomo, igual a los demás, não? Esta formação de los psicólogos é um tipo de formação que nós outros temos questionado desde ao final do século passado e em la qual o curso a licenciatura de Psicologia Social de ustedes é um exemplo, né, de como se pode fazer outro tipo de formação de psicólogos. Então,
Hablando de la disciplina História, como eu empecé citando para ustedes, nós outros temos que entender que esta disciplina, como um campo científico, emerge em um século XIX em Europa, principalmente em Alemanha, pero também um pouco em França, e é uma história absolutamente positivista, dentro do modelo das ciências que se constituem, das ciências humanas e sociais que se constituem em um século XIX. É a mesma época em que se constitui a psicologia, a sociologia, as ciências sociais como campo de conhecimento. Essa história positivista, porque lá chamamos assim, porque é uma história embasada em documentos oficiais. É por los documentos oficiais que se vai contar o que ha sucedido. Esses documentos oficiais são especialmente de dois tipos, né? São os tratados de paz, não? E são as actas de los consejos reales. Então, é uma história que está muito preocupada em dizer o que ha sucedido, quando ha sucedido, né? E quem é o personagem involucrado com este fato e esse acontecimento. Um exemplo para entendermos dessa história positivista é uma coisa que todos nós outros aprendemos em la escola, não é? Cristóvão Colombo ha descoberto a América em 1492. Então, tu tienes um personagem, um herói, que ha hecho uma coisa increíble em uma fecha específica, né? E muito da história que se ha ensinado para nossas crianças e adolescentes hasta muito pouco tempo, e continua sendo ensinado também assim em alguns lugares, é esse tipo de história, não? A história que se embasa em fechos, em datas, em personas, em heróis. Em um século XX, um princípio do século XX, por volta de 1920, surge uma revista em França chamada L'Analyse de História Econômica e Social, que genera um tipo de movimento que hace um câmbio em um modelo de se fazer história. Esta revista, esse movimento que surge a partir desta revista, é chamado de História Nova ou então Escola de los Anales. Por quê? Porque a perspectiva desta história se afasta da proposta de uma história política e militar que estava na história do século XIX e hace a crítica, a ênfase em essa história, procurando acercar a assinatura, a disciplina história às ciências sociais. Esse é o primeiro ponto. Hace também uma crítica à concepção objetivista do fato histórico, do hecho histórico, que passa a ser entendido como uma construção do historiador, a partir de sua análise e interpretação de los documentos. Se hace também a construção de uma narrativa histórica articulada com a dinâmica sociocultural do contexto, não? Então, com tudo isso, se liga a uma ampliação do alcance do feito histórico e do documento que registrou esse hecho histórico. Por isso, a história nova, ou a Escola de los Anales, incorpora novos objetos de investigação. Então, não só mais a política ou a guerra, pero também o comércio, a sexualidade, as mulheres, a infância, a loucura, os livros, o olor, o medo, o amor, não? Tudo isso são novos objetos de estudo da história. Novas formas de fazer história. Então, é quando surge a história social, a história cultural, a história das mentalidades, as microhistórias, e também novas fontes de investigação, não mais só actas e tratados de paz, pero também diários, correspondência personal, imagens, artefactos materiais, narrações orais e coisas do gênero.
Assim, com a nova história, se amplia tanto a perspectiva sobre o que pode ser historicizado, ou aquilo que vai ser objeto de uma narrativa, de uma narração, como sobre as diferentes formas de se constituir dicha narração. Narração torna-se, então, a palavra central para entender o trabalho do historiador. A historiografia pode definir-se como a escritura da história, ¿no? Para a qual certo habla de uma operação historiográfica, onde está presente um lugar social, desde o qual o historiador habla, é o local onde se insere o investigador, uma prática de investigação e um processo de escritura, não? Porque também a história também tem que ser escrita, tem que ser contada para os demás, não? Muitas vezes se diz que em tal sítio não há história. E, na verdade, muitas vezes não é isso. Não há pessoas que estão disponíveis para contar esta história, para investigar e contar esta história, não? Bem, esta é a ideia general de história, mas nós outros vamos falar de história da ciência. A psicologia, as ciências sociais são ciências, fazem parte deste campo. História das ciências é um campo específico da grande ciência da história, pero tem suas características, como qualquer campo específico tem suas características. É um desenvolvimento da história das ciências que empieza no princípio do século XX. Nós outros temos algumas discussões muito importantes, muito interessantes. Por exemplo, como se deve fazer a história? A história é internalista ou externalista? O que esses termos querem dizer? Esses termos, internalismo. Devemos fazer uma história interna à ciência, ou seja, uma história do desenvolvimento de los conceitos, de las noções, dos métodos, de las práticas de uma determinada ciência, como um autor respondeu a outro autor, como se há aprimorado sempre uma ideia de desenvolvimento, de progresso, como se há aprimorado uma dada ciência desde seus primórdios hasta hoje, não? Por outro lado, esta visão internalista da ciência recebe críticas e se propõe em seu lugar uma história externalista. Uma história externalista seria o quê? Seria a ideia de que os conteúdos da ciência, o conhecimento propriamente dito, o conhecimento teórico, o conhecimento prático, os métodos de investigação, estes devem de ser explicados por las condições externas às ciências. Por exemplo, por a existência de instituições de investigação, por a existência da financiação da investigação, não? Por fatos que estão fora da ciência. Por exemplo, Latour habla da importância do laboratório para a constituição das descobertas de Pasteur, não? Então, isto seria uma forma da visão externalista. Com o passar do tempo, essas duas visões, o que podemos dizer? Elas continuam existindo, pero mescladas. Hoje em dia se entende que uma visão internalista é importante porque temos que seguir, né, dar seguimento a lo que se desenvolve dentro da ciência, pero sem olvidar as condições externas que han propiciado este desenvolvimento. Uma outra dicotomia que muitas vezes se apresenta é sobre se a ciência tem uma continuidade ou se há desenvolvimentos descontínuos, não? Se a ciência empieza de alguma coisa básica, não? E os novos conhecimentos vão acrescentando em um sentido de desenvolvimento, de uma amplitude, ou se a ciência se desenvolve por descontinuidade. Isto por rupturas. Isto depende muito, hasta hoje em dia temos as duas posições, e isso depende muito de lo que
da posição do historiador, não? Um outro conceito relevante para falarmos aqui é o conceito de centro e periferia. Centro e periferia são conceitos que vieram da economia, não? Vieram da CEPAL, a nossa sociedade latino-americana de investigação sobre econômica e sobre o desenvolvimento, e é a ideia de haver alguns centros de produção e periférias de recepção. Não? Então, a ideia de que o conhecimento foi e é desenvolvido em países centrais, podemos dizer hoje em dia, quem seriam os países centrais? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e um pouco talvez Itália, não? E periferia que os demais, não? Boaventura Santos Souza disse que Portugal é o centro da periferia, ele disse alguma coisa assim, não? Porque Portugal hace parte, Portugal e Espanha e tal, há inclusive deixa-me explicar de outra maneira, há uma associação europeia que se chama Ciência e Tecnologia na Periferia Europeia. É uma associação que reúne investigadores de Portugal, Espanha, Grécia, Suíça, enfim, de los países que não fazem parte de los países centrais. Então, a ideia inicial na história das ciências é que o centro produz o conhecimento e a periferia lo reproduz. Nós outros lo reproduzimos. Essa ideia, hoje em dia, é importante para valorarmos o câmbio que houve no passado do tempo, porque essa ideia, hoje em dia, é substituída por a ideia de circulação do conhecimento. O conhecimento, principalmente em um mundo moderno, com a velocidade das informações, de los cambios de informação, da transmissão de informação, os conhecimentos correm por periferia e centro todo o tempo. Não dá para afirmarmos mais a existência do conhecimento em um centro específico e sua reprodução em outros lugares. Se falamos, então, de circulação do conhecimento, não vamos mais falar de reprodução, pero de recepção e apropriação. Os conhecimentos podem ter sido produzidos em um outro espaço. Né? Quando ligam a um novo espaço, a um novo lugar, eles são apropriados. Isso significa o quê? Significa que não há uma reprodução, porque as condições do lugar inicial são diferentes das condições de esse segundo lugar. Por isso, eu he posto aqui uma cita de Schwartz. Roberto Schwartz é um crítico literário brasileiro que desenvolve essa concepção de ideias fora do lugar. Ideias desenvolvidas. Ele está falando principalmente do liberalismo em século XIX e como o liberalismo foi recebido em Brasil. Ele diz que o liberalismo em Brasil é uma coisa completamente diferente do que foi criado e desenvolvido em França e Inglaterra, por exemplo. Porque, ao chegar no Brasil, ele convive muito bem, por exemplo, com a esclavitud. ¿Vale? Então, não há como você falar que é uma mesma ideia de liberalismo, por exemplo. Por isso, uma ideia que está fora de lugar. Se ela está fora de seu lugar de nascença, ela se transforma, ela se cambia em uma outra ideia. Um outro ponto que me interessa chamar a atenção aqui é o anacronismo. Anacronismo é um risco com o qual o investigador lida todo o tempo estamos sujeitos a cometer anacronismo fora
del tiempo, né? Cronos, tempo, é a ideia, é o risco que nós outros corremos de evaluar, de analisar uma situação ocorrida em outro tempo com os olhos e com os conceitos de hoje em dia. Não? Entender o século XIX com os olhos do século XXI. Não? Isto não é possível. Sin embargo, este é o grande desafio do historiador, né? A história se hace sempre a partir de um problema do presente. Quando nós outros vamos investigar o passado, normalmente lo hacemos para tentar entender, resolver, compreender algum problema que vivimos em o presente. Vamos ao passado, pero não podemos mirar ao passado com os olhos do presente. Isso é um pouco impossível. É lógico que vamos mirar com os olhos do presente, porque somos pessoas do presente, pero devemos tentar, o mais possível, ter clareza e fazer um pouco desta distinção. Então, ingressando especificamente em las estratégias de investigação, não? Temos que chamar a atenção aqui. O investigador, quando desenvolve sua investigação, não? Em o caso da história da psicologia, nós outros temos uma diversidade de objetos, temos temas de estudo, desenvolvimentos teóricos, metodológicos, práticos, extremamente diversos, porque a psicologia é uma disciplina muito diversa. Então, se investigar e contar a história da psicologia, são atividades com muitos supostos teóricos, ideológicos, políticos, derivando de isso derivam diferentes narrativas. A partir das formas que se ha contado a história da psicologia, podemos localizar narrações mais celebratórias e monumentais que se ocupam de estabelecer as origens e analisar os acontecimentos, os grandes homens pioneiros, de uma forma celebratória, apontando os méritos e fazendo reconhecimento da superioridade de aqueles personagens. Pero eu digo para mis doutorandos, por exemplo, que ele não necessita dizer que uma pessoa foi fantástica, foi um gênio. Ele tem que demonstrar, ele tem que contar os fatos e as pessoas que vão ler aquilo que ele ha escrito vão perceber por essa sua narração que aquela era uma pessoa excepcional. Mas não cabe a ele dizer, fomentar isto todo o tempo. Mas também existem narrativas que problematizam essas noções e se permitem, por exemplo, questionar as próprias práticas da psicologia. O que tem que estar claro é que em cada investigação, o investigador elige o objeto de sua investigação, pero esta eleição não é uma eleição pura, neutra. Por quê? Ela é produto de um conjunto de relações que estão presentes em um momento específico. Os investigadores, ou o investigador, as normas institucionais, as condições materiais de investigação. Por exemplo, a financiação, a resistência de fontes de investigação, a infraestrutura tecnológica que temos, né? Em esse sentido, o investigador tem que construir seu objeto de investigação. Então, são muitas perguntas, aunque não sejam muito explícitas muitas vezes, em las que o investigador basa sua investigação.
Que vou investigar? Em que período de tempo? Em que lugares? Que relevância pretendo dar às condições sociais, culturais e tal? Que me guiarei por as diferentes formas em que esse conceito ou prática aparece na história? Ou sobre os personagens que trabalharam com esse objeto? Que relação tem esse objeto com outras investigações? Quem ha investigado esta temática? Como ha entendido outros autores? Não? Com estas perguntas, nós outros vamos constituindo nosso objeto e vamos determinando também nosso método de investigação. E podemos, então, determinar as fontes que vamos utilizar. Não? Os métodos de investigação são a história oral, história social, história cultural, não? Que vão dar-nos uma determinada direção. Pero, quando vamos pensar em las fuentes, lo que temos para hacer a investigação, eu he posto aqui arquivos e fontes. Lo que vou dizer agora é uma distinção muito didática, vale? E vou tentar explicar como isto é solo didática. Os arquivos são os sítios, os lugares onde se encontram as fontes primárias, principalmente as fontes primárias. Não? O arquivo é um sítio, é um lugar. Não? É um lugar que nós outros temos desde lugares muito bem organizados, lugares com todas as fontes de informação digitalizadas que podem ser acessadas online, e temos arquivos sem organização, arquivos com o material bruto sem catalogação, o que é mais comum em nossos países de América Latina. Né? Eu he tenido um doutorando que hice um trabalho belíssimo sobre o uso da arte como terapêutica em um hospital psiquiátrico de Brasil nos anos 50, e ele ha encontrado todo o material artístico produzido por os internos do hospital em um sótão, não sei se é sótão, em um espaço abaixo do piso do térreo, né? Todas mescladas, sem cuidado, sem nada. Né? Seu trabalho de tese quase que foi a catalogação desse material. Então, os arquivos são esses sítios onde esse material podemos encontrar esse material. Nós outros os chamamos de fontes terciárias. Temos que saber que existem essas fontes. É mais difícil investigar se não sabemos da existência destes sítios. Chamamos também de fontes secundárias e fontes primárias. Fontes primárias e secundárias são mais, é uma distinção mais que acadêmica, que didática. Né? Fontes primárias são os documentos escritos, pictóricos, orais, os documentos que vamos trabalhar. Né? Fontes secundárias são a bibliografia sobre aquele nosso objeto de estudo. Vale? Eu, por exemplo, chamo as fontes secundárias de comentadores, pessoas que comentam sobre aquele objeto. Por exemplo, se vamos fazer uma investigação sobre a obra de Rogelio Díaz Guerrero, vale? Que é um nome muito conhecido em todo o México e talvez seja um nome mexicano mais conhecido fora de México. Ou é um nome mais atual, Maria Isabel Reis, que é falecido há pouco tempo. Né? Se vamos fazer uma investigação sobre a obra dessa pessoa, as fontes primárias são seus escritos, seu diário, suas cartas, esse tipo de coisa. Né? E as fontes secundárias são as obras que outras pessoas han escrito sobre a obra de Maria Isabel Reis. Né? Pero,
Aqui temos uma distinção muito clara. Pero se pensamos em investigar qual é o relieve da obra de Rogelio Díaz Guerrero em la posteridade, como a obra de Guerrero Díaz Guerrero foi aceita, foi compreendida, foi estudada por as pessoas que viveram depois de ele. Então, esta bibliografia se torna fonte primária, inverte, vale? Inverte. Então, por isso é importante ter essa distinção para entender que esta distinção é uma distinção mais didática que fica. Aqui, para ilustração para vocês e para vocês conhecerem um pouco de meu trabalho, esta é a biblioteca, que é o arquivo Clio Psique, é o arquivo de meu laboratório de investigação em História da Psicologia. Aqui temos quatro arquivos de diferentes professores que han falecido e suas famílias nos han donado sua biblioteca. Esse que está com mais destaque aí é Jaime Grabois, que foi um importante investigador e teórico da psicologia em um princípio do século XX. Né? Temos aí Miri Lopes, Celso Sá e Eliezer Schneider. São outros nomes disso aí. Ou seja, uma pessoa pode querer investigar o que Grabois estudava, o que ele se interessava. Então, sua biblioteca está aí à disposição. Não? E outros usos que se pode fazer isso. Aqui é outra coisa. Não? Aqui é um arquivo documental propriamente dito, não de livros. Aqui é um arquivo que nos foi donado pela família de Emílio Miri Lopes. Temos 50 caixas com uma série de documentação dela mais diversa que estamos catalogando. Essa foto da catalogação é para apontar para vocês um dos cuidados que se deve ter com uma investigação com esse material mais viejo. Veja que a pessoa está com luvas. Existe? Luvas? Me olvidei. Creio que não é as luvas. Guantes. Vale? Isto é necessário porque esse material mais antigo pode acabar com a manipulação. Por isso, a importância da digitalização. Nós vamos digitalizar todo esse arquivo, pero depois que todo ele estiver catalogado. Teníamos 15 caixas catalogadas em março do ano passado, e agora todo está parado, não? Bem. Vamos falar, então, um pouco de cada tipo de documento. A palavra documento se tornou uma palavra em história, em investigação histórica, se tornou uma palavra que significa qualquer tipo de fonte. Documento não tem mais o sentido de um papel, vale? Então, por exemplo, aqui estou dizendo documentos escritos. Aqui, sim, são papeles. Não? Pero há outros tipos de documentos. Então, que são os documentos escritos que podemos utilizar como fonte de nossa investigação? Temos desde documentos oficiais, como actas, tratados, leis, informes. Temos livros, como é dado o exemplo de Rogelio Díaz, publicações periódicas, manuais, cartas, diários e tal. Por exemplo, eu conosco aí uma investigação muito boa no Brasil sobre as condições para a criação da Lei 4.119, que é a lei que ha regulamentado a profissão de psicólogo e os cursos de psicologia. Aqui está equivocado, gente. É de 1962. Houve um erro na escrita aqui.
Outro exemplo que estou dando é de um livro importante em Brasil, Ordem Médico e Norma Familiar, que esse autor, que é um médico psicanalista, também de muito relevo, Freire, Jurandir Freire, ele utiliza as teses da Faculdade de Medicina de Rio de Janeiro do século XIX para entender como os médicos prescrevem um novo modelo de família e como os médicos utilizam esse novo modelo de família em sua prática profissional para tentar que as mulheres, as esposas, tenham outras formações, como devem educar seus filhos, qual o seu papel como mulher, vale? É toda uma normatização da família hecha a partir dos médicos, conforme estaria tratado nas teses. Um outro exemplo que quero dar-lhes aqui, e me quedei muito feliz e agradeço muito a um amigo da Argentina, Fernando Polanco, porque Fernando procurou para mim este livro, uma edição espanhola desse livro. Não sei se vocês lo conhecem, mas é um livro bem utilizado na psicologia, um livro de Norbert Elias, chamado É o Processo da Civilização. E esse livro, há uma parte que são as investigações sociogenéticas e psicogenéticas, propriamente dito, pero a segunda parte, Norbert Elias habla sobre a mudança, sobre o câmbio de costumes, e ele se utiliza para ilustrar esse câmbio de costumes de manuais de educação, manuais que ensinam as normas de bom comportamento social, né? E isto é uma parte muito interessante do livro. Como se portarem na mesa, como usar, como se portar em las relações maritales, conjugales. É uma parte muito interessante desse livro e ele aponta como os manuais contribuíram para esse câmbio. Se vocês veem esta foto, que é a capa do livro, que é uma capa muito mais, uma portada muito mais interessante que a portada da edição brasileira, nós outros temos uma pessoa, perdão, as pessoas estão na mesa comendo, pero tem uma pessoa que está limpando seus pés na mesa de comida. Então, há um processo de aprendizado, há um processo que Elias chama de civilização, que diz que na mesa se hace uma coisa. Para lavar os pés, para limpar os pés, há outros espaços próprios para isso. Bem, temos outro tipo de documentos escritos que são os periódicos, as revistas. Eu he posto aqui uma revista de psicologia que ha existido durante muito pouco tempo, nos anos de 1970 a 1980 em Rio de Janeiro, que ha hecho muito sucesso, né? A revista Radice, que ha traído muitos temas que estavam na vida cotidiana na época e ha traído para a psicologia, coisa que as revistas, os periódicos que existiam até então, os ditos periódicos acadêmicos, não traíam. Então, aqui um número é sobre o divórcio, que estava recém-aprovado em Brasil, e o outro número se habla sobre huelga, sobre a necessidade de humanizar os hospitais psiquiátricos, a presença da gestalterapia, que estava surgindo em aquele momento no Brasil, e, lógico, Freud em seu divã. Uma doutoranda minha ha hecho um trabalho fantástico resgatando toda a história desta revista. Outro tipo de fonte, e aqui empieza a ser um pouco estranho, não?
causa um pouco de estranheza falar de fuente, são as fontes pictóricas, ou seja, os quadros, as pinturas, não? Os dibujos que podem nos contar uma história. Isto, logicamente, quando se habla de fontes pictóricas, nós outros temos que citar o livro de Philippe Arrier. Philippe Arrier é o livro, em espanhol se chama El Niño y la Vida Familiar em um Antigo Regime. Em português, isto também foi Fernando Polanco que ha conseguido para mim. Em português é História Social da Criança e da Família. Vale? Então, em este livro, não sei se todos o conhecem, Philippe Arrier aponta o cambio em la visão da infância, quando a infância deixa de ser um pequeno adulto, quando a criança deixa de ser um pequeno adulto e passa a ser um ser separado, um ser próprio, um ser que tem suas características próprias, né? E ele faz essa análise, né, por meio de pinturas, por meio de quadros, onde ele analisa como é a representação pictórica da pintura em um momento e outro momento. Não? É um livro muito utilizado, principalmente em psicologia social e psicologia do desenvolvimento aqui em Brasil. Não? Essa foto do meio me interessa muito. É uma foto do século XIX em Brasil. É uma foto que retrata muito bem o regime escravocrata. Então, temos o senhor Blanco adelante, 5 escravos negros por detrás, não? Atentem ao detalhe que o senhor está com sapatos e os escravos não. Os escravos não era, não sei se isso existia em outros países, pero em Brasil os escravos eram proibidos de usar sapatos. Então, há muitas fotos de escravos libertos, os negros depois de libertados, com o par de sapatos pendurados em o pescoço, não sei se é compreensível, porque não conseguiam usar sapato, porque toda a vida estavam acostumbrados a andar descalços. Então, para representar que não eram mais escravos, eram libertos, tinham liberdade, né? Poniam os sapatos pendurados em o pescoço. Essa foto que está aí me interessa apontar para vocês também, porque ela pode indicar-nos uma outra coisa. Quando tu vas a ser um determinado tipo de investigação histórica, tu tienes que, por exemplo, utilizando fontes pictóricas, tu tienes que entender das condições técnicas de aquele momento. Então, em esse momento, fotografia era aquele processo demorado, devagar, lento. As pessoas tinham que estar paradas, fijas, não é? Para que o fotógrafo conseguisse fazer uma boa fotografia. A suposição dessa foto é que já tinha muitas tentativas de fazer a foto e não havia sido bem sucedida. Então, se vocês miram as ficções do Senhor de los Esclavos, ele parece estar com rabia, ele parece estar enfadado, raivoso, melhor, não? E este escravo, mas à esquerda do dueño de los esclavos, está com muito medo, não? A ideia é que a coisa está tão demorada, está sendo tão desagradável para o senhor, que depois alguém vai apanhar, né? Ele vai bater em alguém. Não sei se abrir as palavras corretas. O último livro que posto aqui é um livro de um investigador da história da psicologia de Colômbia,
Gilberto Oviedo. O nome não está muito claro aqui. Depois, se alguém se interessar, eu posso falar o nome. Gilberto tem um trabalho fantástico sobre as relações entre religião e ciência em Colômbia, no século XVIII e XIX. Ele chama História Oculta da Psicologia em Colômbia, e esse trabalho ele faz por meio do estudo de representações de figuras de santos, de figuras em igrejas, em museus, a representação de los santos e de los personagens religiosos como padres e tal, na história de Colômbia. Aqui há outro exemplo de fontes pictóricas que uma pessoa que eu conosco utilizou em um trabalho sobre drogas, a proibição do uso de drogas. Estes são propagandas, publicidade de cocaína, né, para o uso cotidiano. Cocaína, ao princípio do século XX, pelo menos em Brasil, se vendia em las farmácias, né? E cocaína, por exemplo, drops de cocaína era para dolor de dente, era para uso de las crianças, né? Isso acalmava as crianças. Há uma propaganda que eu não he conseguido encontrar, para o dolor de estômago que os chicos recém-nascidos têm, né? Então, 2 gotas de cocaína junto com o leite, né? E isto acalma a criança. Tá? Isto é porque me gusta muito esta propaganda, por isso eu queria mostrar. Uma outra fonte de investigação histórica são os registros materiais. Aqui nós temos 2 fotos, uma foto da direita, vamos falar dela primeiro, é a prisão modelo de Barcelona, que hoje em dia é um centro cultural. Pero mira a foto, essa é um panóptico, como bem descrito por Foucault, não? Então, é a ideia de uma torre central, da qual se pode observar todos os lugares que estão em torno. Pero essa foto de la esquerda é uma foto que me interessa muito, porque que é essa foto? É a ocasião de uma defesa de teses de um estudante de Wundt. Então, Wundt solo trabalhava com seus estudantes em termos de sua psicologia fisiológica, não? Todo o trabalho de Wundt sobre a psicologia de los pueblos, ele hace depois solo. Ele não comparte esse trabalho com seus estudantes. Então, um estudante de Wundt está apresentando seu experimento sobre algum processo psíquico, né? É um experimento que pretende mensurar um processo psíquico. E Wundt é o sujeito do experimento. Por quê? Porque é o grande professor, é que tem mais condições de evaluar se aquele experimento mide com segurança o processo psíquico que se propõe a investigar. Não? Aqui eu não he obtenido um exemplo bueno para dizer para vocês, pero son las fuentes orales, los registros orales, la historia oral. Este livro é um trabalho de uma professora de la USP, que se chamou Memória e Sociedade. É um trabalho que ela faz com os recuerdos de viejos de la ciudad de São Paulo, que han vivido no princípio do século XX. Com a memória destes viejos, Ecleia reconstrói o modo de vida, a cotidianidade de São Paulo em o princípio do século.
É um trabalho fantástico, um trabalho muito interessante. Eu tenho agora um doutorando fazendo um trabalho não só de história oral, mas uma parte muito relevante com história oral, sobre os estudantes e os psicólogos, os estudantes de psicologia, os psicólogos que han ingressado na luta armada contra a ditadura empresarial militar do Brasil em los anos 60, 70 e 80. Nós outros vivimos 21 anos em essa ditadura. Eu trabalho especificamente sobre os anos 70, porque foi quando houve a luta armada. Ele ha recuperado os nomes de muitos, ha obtenido uns 30 ou 40 nomes de estudantes e psicólogos que han actuado na luta armada e ha hecho entrevistas, longas entrevistas, mais de uma, e muitas vezes com em torno de 6 destes personagens. Não? Então, essa é uma outra forma de reconstrução do passado por la memória destas pessoas. Não? Bem, ingressando então em análise, eu he posto aqui uma bibliografia porque me gusta muito esse trabalho de Rosa Huertas e Blanco, Metodologia para a História da Psicologia. Esse trabalho, eles dizem que esse trabalho tem alguns capítulos iniciais em que se discute o que é a história, como ser história e tal, pero o foco é principalmente a questão da metodologia e ele é mais um manual, né? E ele é muito útil como manual. Então, os autores dizem que o análise, né, depois que tu tienes os dados e tal, o análise deve se centrar em 3 níveis: nível do discurso, nível biográfico e nível socioinstitucional. Como um bom manual, em cada parte em que se discute, por exemplo, o discurso, ao final há um guia para a análise do discurso. Biografia, há um guia para a análise biográfica, socioinstitucional, por aí vai. É um livro muito interessante, por isso eu estou ponendo aqui como uma sugerência. Pero, então, todos os guias apontam a necessidade, todos esses guias que estão em este livro que eu he citado, apontam para a necessidade de pensarmos por la descrição, não? Então, isto implica a importância dos conhecimentos prévios sobre o tema em questão e sobre as condições culturais de produção deste tipo de documento. O que falei agora sobre a fotografia no século XIX. Nós outros temos que saber como eram as condições em aquele momento, né? O que existia de conhecimento, né? Não quer dizer que vamos fazer uma história internalista, pero ela é importante neste momento, né? Temos que ter conhecimento sobre o linguagem e o nível técnico da época. Isto aqui, esta sugerência, me parece excelente, sempre procuro lá utilizar, a ser uma ficha de identificação do documento. Colocar dados como autor, fecha, gênero. Eu penso muito esta ficha, hoje em dia, de aquela forma que as pessoas que trabalham com os discapacitados, as orientações que dão sobre como devemos apresentar material para os discapacitados. A necessidade, por exemplo, esse PowerPoint deveria começar para os discapacitados, dizendo quantas lâminas são, que estão na cor verde e branca, que as letras estão em verde, em preto, em negro. Toda uma descrição do material e aí de acordo com cada tipo de material, né?
se é um texto, não, é muito importante atentarmos à estrutura argumentativa do texto. Como é que se faz a argumentação? Que tipo de palavras são utilizadas? Palavras mais do senso comum, palavras mais técnicas, mais específicas, para que assim nós outros possamos identificar todas as vozes que hablam por meio deste texto, né? Passando para a análise, nós outros temos que ver como isto se relaciona com as teorias e disciplinas e redes de relações, não é? Analisar as condições de existência do texto. Qual é o seu público, quais são os objetivos, que valores são os que expressa, como dialoga com outras tradições, e analisar as possíveis funções que o texto ha cumprido ou segue cumprindo em um âmbito social do conhecimento, não? Pero a análise se hace de múltiplas formas. Isto aqui são somente uma ideia geral de lo que devemos estar atentos ao fazer nossa análise. Mais que métodos, creio que aqui seriam técnicas. Uma forma seria, por exemplo, a bibliometria, né? Analisar a produtividade nas relações entre produção e posição institucional, o impacto e a filiação intelectual, por exemplo, o que hacemos muito hoje com os fatores de impacto, não é? Quantas citações tem e quem cita e por quem é citado, né? Uma forma de se fazer bibliometria que está muito em uso hoje em dia é a construção de redes de palavras que se usam software para ser, não? Outra forma é criar sociogramas com os colégios invisíveis, as relações entre os investigadores, que muitas vezes não estão presentes de forma clara em uma coautoria, por exemplo, mas estão presentes em citas, né, em coisas desse tipo. Usar descritores, usar categorias, como a análise do discurso, análise de conteúdo, ou fazer a análise do discurso, o modelo de Foucault, Bakhtin e outros. Não? Bueno, é isto que queria apresentar para vocês. Muitas graças por la atenção. Aqui estão meus contatos e os contatos de Clio. Espero que tenha sido de algum proveito para vocês. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta exposición que nos ha dado. Sin duda alguna nos ha dejado que pensar con esta explicación, esta presentación sobre el uso de las técnicas y herramientas que podemos utilizar para una investigación que sin duda alguna nos lleva a pensar en la transformación a través del reconocimiento histórico de la psicología y de las ciencias sociales, y dentro de los cambios de las visiones de las disciplinas a partir de esta dualidad que usted platicaba del internalistas y externalistas dentro de las disciplinas, reconociendo los problemas del presente para concebirlos en fenómenos sociales y así historizar estos fenómenos para construir un método de investigación a través de estas técnicas y herramientas que nos ha dado. Ahora continuamos con la sesión de preguntas y comentarios hacia la doctora. Quisiera primeramente darle vayan escribiendo en el chat o si quieren hacerla de viva voz, alcen su manita. Primeramente quiero darle la palabra aquí al doctor Iván Salvador, que lo tenemos aquí, que también es un investigador que nos habla sobre la historia de la psicología. Muchas gracias. No puedo echar a andar yo mi video, pero seguro que ahorita nos acomodamos. Yo creo que ha sido una excelente presentación de parte de la doctora Ana, en donde hemos recorrido desde los primeros modelos de historia de las disciplinas y de historia en general, hasta los tipos de fuentes, los tipos de análisis que se pueden hacer. Ahora sí, ahí se me veo.
los tipos de fuentes, los tipos de análisis que se pueden revisar y también algunas de las problemáticas que presentan estas fuentes o los acervos documentales que también podemos consultar. En México, por ejemplo, para pensar la historia de la psicología, hay recuentos también externalistas e internalistas. Por ahí en los años 80 empieza un grupo en la UNAM a escribir historia de la disciplina, y hay ejercicios curiosos. Por ejemplo, en el primero de los libros, o uno de los primeros que se publicó en el 81, que se llama Psicología e Historia, viene un capítulo acerca de Wundt, y es curioso revisar cómo se hace una evaluación y algunos señalamientos sobre Wundt, pero no hay ninguna noticia o evidencia de que el autor lo haya leído directamente de primera mano. Entonces se hace un juicio a partir de lo que se dice de él en otras obras que hacen recuentos de la psicología, y bueno, al día de hoy podríamos decir, bueno, ¿dónde está la otra parte que vendría necesaria? Pero entendamos que es 1981, no hay internet, no hay acceso remoto a las fuentes, y lo que hoy tenemos accesible de manera gratuita, por ejemplo, el Internet Archive, que permite echarle un vistazo a versiones digitalizadas de las obras originales en sus lenguas originales, en aquel entonces ni siquiera se soñaba, ¿no? Sobre los archivos documentales también es interesante pensar que hay mucho que está hecho en México que puede contribuir a pensar la historia de la disciplina a partir de, por ejemplo, los textos que hay acerca de, primero, por ejemplo, las memorias o las obras completas de personajes, funcionarios, educadores que contribuyeron a la fundación de la psicología. Estoy pensando, por ejemplo, en Justo Sierra, que tiene la obra compilada, o José María Vigil, o Ignacio Ramírez, por ejemplo, ¿no? Que uno puede buscar y con cierto esfuerzo pueden tener acceso a las obras completas, que además, bueno, ya están clasificadas, y a veces uno puede ir al índice de autores y buscar, por ejemplo, a Baldwin, y entonces regresar a la obra y ver cuál es el tipo de interacción que se dio. Asimismo, hay colecciones que están recogidas de manera particular. Por ejemplo, quizá la más importante en México sea la de Ezequiel Chávez, que fue donada por la hija de Chávez a la UNAM, y durante mucho tiempo se mantuvo con la clasificación original que tenía Ezequiel Chávez, pero era muy problemático. De hecho, había 3 catálogos distintos para la obra. Y todo esto se pudo transformar una vez que se organizó un proyecto financiado por CONACYT para hacer una catalogación moderna, que al día de hoy se puede consultar en el Centro de Estudios Históricos sobre la Universidad en un CD. Entonces, aquel trabajo que solíamos hacer de expurgar los catálogos y buscar los documentos y tal, al día de hoy es mucho más fácil con las herramientas digitales, ¿no? De la misma manera, la colección de Chávez de sus fotografías son 3.500 fotografías, una cosa así, que incluyen también postales de algunas ciudades, fotografías de funcionarios, fotografías de viajes. Y es interesante hay una tesis, hasta donde recuerdo, hecha por un estudiante de Ciencias de la Comunicación, solo sobre el archivo fotográfico. También, por ejemplo, hay muchas tesis ya hechas sobre historia de la psicología en México, nunca suficientes, por supuesto, y muchas de las que están hechas en el centro del país. Por ejemplo, una de las más interesantes, la de Gabriela Revueltas, por ejemplo, ella estudia la caricatura política y los cartones políticos del Porfiriato y encuentra la aparición de la palabra psicología, sirviendo como una especie de censura
a la prensa contraria al régimen del presidente Díaz en ese entonces, ¿no? Pero también hay, les decía, algunos acervos que están disponibles para su visita. Por supuesto está el Archivo General de la Nación, que ahora está en Lecumberri, cerca de la Terminal Tapo. Ahí uno puede encontrar cuestiones que tienen que ver con Inquisición, cuestiones que tienen que ver con medicina, y la relación con la medicina de parte de la psicología es muy interesante, sobre todo si pensamos en disciplinas puente o que sirvieron como tal en su momento, como la frenología. La frenología era una disciplina que identificaba ciertas zonas de la cabeza físicamente que se desarrollaban de un modo u otro para estimar la inteligencia, la capacidad de inventar o la capacidad discursiva de las personas, pero hacía todo esto de una manera muy positivista, con unos aparatos mecánicos con los que medían las dimensiones de la cabeza, y este tipo de cosas presenta también otra alternativa que tendría que ver con estudiar los aparatos o los desarrollos tecnológicos que en su momento sirvieron para cuestiones de medicina, de política, pero que tienen que ver con las mentalidades de la época o con una manera de hacer las cosas en nuestro país, sea Nueva España o sea México ya independiente. El archivo, por ejemplo, también de Ezequiel Chávez está, lo decía ya, catalogado y disponible en la UNAM, pero hay varios archivos que son un tesoro escondido en varias bibliotecas del país. Por ejemplo, la Autónoma de Nuevo León tiene la biblioteca completa de una autoridad de la iglesia que además fue alguien que estaba metido en la prensa conservadora, que tiene la biblioteca más grande de impresos filosóficos del Porfiriato, es decir, de comienzo del siglo XX. Por supuesto está la Biblioteca Palafoxiana, que es la biblioteca que está en la ciudad de Puebla, y es la que tiene impresos, la colección de impresos más grande de su género. No hay libros de psicología, pero hay libros de anatomía, de medicina, que nos pueden dar una idea de prácticas que antecedieron a la práctica psicológica, ¿no? También hay cada vez más trabajos locales. En la conferencia justo que se organizó el año pasado por parte del laboratorio Clio Psique y algunas otras instancias, en el simposio platicábamos que quizá una de las áreas que necesita ser más desarrollada al día de hoy es la historia en las periferias o la historia local de la psicología. En México hay mucho escrito acerca de la UNAM, el desarrollo de la psicología en la Escuela Nacional Preparatoria, pero todo en la capital del país. Entonces, ahora viene siendo importante justo el trabajar en otras ciudades, que también pueden ser ciudades grandes, como podría ser Puebla, Morelia, o bien en ciudades pequeñas. Y la doctora Ana mencionaba el caso, por ejemplo, de la historia oral. Nosotros en México tenemos un ejercicio muy acabado de algo que se llamó microhistoria, en un texto que se llama Pueblo en Vilo, que es escrito por Luis González, y justo lo que hace es recuperar a partir de la memoria de los ancianos de un pueblo la historia nacional tal y como la recordaban. Y es muy interesante porque uno puede ver el contraste que hay entre
entre la agitada vida del centro del país, en donde se desarrollaba la revolución, etcétera, y un pueblo michoacano de principios de siglo, en donde apenas si pasaba el aire y era noticia cuando llegaba el circo y cosas por el estilo. Entonces, ha sido muy buena la presentación de la doctora porque nos ha presentado un panorama muy completo y muy amplio acerca de los recursos que tiene alguien interesado en la historia de la psicología, los diferentes enfoques y las diferentes perspectivas que se han desarrollado para su estudio y lo que toca, creo, para el caso de nosotros es interesarse por esto, ponerse los guantes, como ella comentaba, para ir a los archivos históricos y documentar lo que se va conociendo. Insisto, hay mucho escrito sobre historia de la psicología en nuestro país, pero una cosa interesante que también sugiere la exposición de la doctora Ana es que el conocer sobre la historia de la psicología en nuestro país o en nuestros países en Latinoamérica nos va descubriendo más preguntas. Y esto es interesante porque vamos mirando una disciplina desde diferentes perspectivas, sea a través de sus prácticas profesionales, acerca de lo que ocurría en los manicomios o acerca de lo que ocurría en las escuelas en donde se enseñaba psicología, el desarrollo de los laboratorios y de los programas de estudio que tenían a veces referencias muy claras, en el caso de nosotros, pues con Estados Unidos, y uno se da cuenta también lo nocivo que a veces eso resultaba por los anacronismos y por la falta de, ¿cómo decirlo? Pues de un adecuado desarrollo de herramientas de investigación que no se resolvía por traer un enfoque norteamericano y ponerlo aquí a funcionar, sino a partir justo de, como ella anunciaba al principio, el reconocer el punto de partida de todos los investigadores, el reconocer cuál es la historia de nuestro país como colonia española, como centro de los ataques durante la vida independiente antes de las leyes de reforma de Francia, de Estados Unidos, la pérdida de territorio. Todo esto nos va dando como un panorama muy rico para el estudio de la historia de la psicología, de las humanidades, de las ciencias sociales en nuestro país. Entonces, ha sido un regalo muy generoso el que nos ha dejado la doctora Ana el día de hoy y creo que no nos queda más que seguir preguntándonos junto con ella qué más queda por averiguar acerca de la historia de la psicología, hacia dónde hay que mirar, hacia qué archivos hay que buscar y sobre todo eso, cuáles son las preguntas que tienen todavía vigencia, son preguntas vivas al día de hoy, aunque las hagamos a las fuentes de nuestros pasados documentales. Eso es lo que yo podría comentar. Con mucho gusto, si se puede establecer un diálogo, pues sería muy agradable. Gracias, Iván. Ok. Si gusta, le comparto las preguntas que nos están haciendo aquí por el chat. La primera es de Karino Ernesto. Nos hace un comentario de muchas gracias por la ponencia. Le agradezco a la UAM y a la UNAM por magnos eventos. Y nos hace la pregunta, ¿por qué hasta estos días muchos no conciben a la psicología como ciencia a pesar de que hay investigación y el uso de método científico? Essa é uma pergunta difícil, não? Essa é uma pergunta difícil.
não é só a psicologia, me parece, não? Todas as ciências humanas e sociais têm muita dificuldade para serem reconhecidas como campo científico na parte mais grande dos países, não? Isto nós vemos, por exemplo, na financiação, não? Todos os estudos sobre a financiação de investigação em Brasil apontam que 70% a 80% das verbas do governo vá para a área tecnológica e biomédica, né? E então, tem 20% que têm que ser divididos por todas aquelas áreas humanas e sociais. Então, é muito pouco dinheiro para algumas coisas. E quando se liga em las áreas humanas e sociais, em la psicologia, por exemplo, a psicologia, a parte da saúde, né, tem certo relevo, né, tem certo relevo. Isto se tornou muito claro agora na pandemia, que não se conseguia, não havia dinheiro para nada, pero havia algumas possibilidades para a saúde. Eu me quedei muito aburrida com este tipo de situação. Vocês sabem, em Brasil, nós outros estamos em um caminho que vai para baixo, não? Em tudo. Em o último, nós outros fazemos encontro a cada 2 anos. Salvador Ivan ha participado no ano passado. Eu he pedido financiação para nossa agência central, que é o CNPq, financiação para a realização do evento. E eles não têm muita noção, porque depois é processo muito transparente, depois nos enviam a avaliação que hemos tenido. Então, a avaliação de meu projeto, de toda a proposição, só tinha excelente, 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 e nota 100. Depois vem a decisão do comitê. Não foi aprovado porque não estava em las prioridades. Porque é uma área que não tem prioridade, mesmo que seja em um nível considerado excelente segundo os critérios deles, não? Então, isso é uma dificuldade que creio é piorada, não sei se existe essa palavra, se torna um pouco pior na área da psicologia, porque nós outros dividimos. A área da psicologia divide seu campo de conhecimento ou suas técnicas com outras áreas, com a religião, não? A questão da alma, por isso me gusta muito o trabalho de Gilberto, o colombiano, a questão da alma, os religiosos estão aí trabalhando com a alma, não? Hoje em dia, com diferentes esoterismos, não? Tudo isso se mescla um pouco com a psicologia e, às vezes, não se sabe muito bem como diferenciar. Nós outros estamos tendo um problema muito grande em termos da psicologia científica com os chamados psicólogos cristianos, que são psicólogos de formação, não? Pero que querem guiar-se não por la psicologia que han estudado, pero por la fé. Isto, em um caso brasileiro, tem muito relevo, principalmente na compreensão sobre a homossexualidade, né? É muito complicado. Perdão, não sei se he respondido muito bem, mas é uma questão muito complexa. Sí, muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta por aquí en el chat de Roberto Bernardo. ¿Qué piensa usted de las páginas que ofrecen fuentes bajo una suscripción en la que se tiene que pagar? Subscrição de revistas. Nós outros entendíamos que as revistas têm que ser open access, têm que ser de acesso aberto a todas as pessoas. Pero eu sou editora de uma revista, eu hago parte do corpo editorial de uma revista, não sou o editor-jefe. E é uma luta para pôr a revista a cada vez
online, e a revista é só online, impressa, nem pensar, porque aí sim não há dinheiro, não? Então, é uma situação um pouco difícil, que creio se pode resolver por as revistas serem de entidades, não? Serem de universidades, serem de editoriais, serem de associações que sustentam as revistas com seus recursos, não? Porque tem que ser, a revista, a produção de uma revista é uma coisa muito cara, não? É o problema quando esta pergunta se refere às revistas que são publicadas por os grandes editoriais, como Elsevier, né? Esses editoriais fazem cobro para todos os acessos e, às vezes, de uma forma muito rica, muito cara, e sem pagar a los autores, não? O que é mais drástico todavia, não? Pero creio que a nós outros só nos cabe lutar por um acesso aberto para todos. Para os autores, que muitas revistas estão exigindo pago de los autores para publicar, né? E de los lectores, de los dos lados de la moneda. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Ricardo Alonso. Muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo podemos lidiar con la censura o la polarización de las investigaciones hechas desde las ciencias sociales? Eu não sei se he compreendido muito bem esta pergunta. Em um sentido lato, um sentido bem amplo, não? A censura, as discussões, as autorizações para uma dada investigação fazem parte de aquelas condições institucionais para o exercício da investigação, como fazem parte para o exercício da docência. Por exemplo, eu conosco uma investigadora de uma universidade católica de Chile que iba a investigar sobre aborto. Eu disse a ela, tu vas conseguir? Ah, sim, vou. Não conseguiu. Quando ela apresentou a proposta de investigar sobre aborto em uma universidade católica, não houve autorização, não? Então, isto, em um certo sentido amplo, todas as investigações vão estar sujeitas a um tipo de censura, que às vezes a censura é em termos, por exemplo, o exemplo que é dado sobre a financiação do congresso que eu organizo, não? Pensando em uma investigação, tu das mais dinheiro para uma investigação e menos dinheiro para a outra, né? Ou um departamento de uma universidade não permite ao professor ter uma carga horária destinada à investigação. Isto são formas de impedir, e às vezes não é como podemos pensar por uma persecução àquela investigação, àquele investigador. Às vezes por as regras que estão postas e não se pensou em discutir essas regras antes. Pero creio que tu estás pensando em um momento atual que há em alguns países, e aqui em Brasil isto está muito claro, né? Há sim censura a investigações de ciências sociais. Em Brasil, as investigações que passam por lo que a extrema-direita chama de costumbres, né? As investigações que passam por as questões em torno da família, todas elas estão passando por um filtro ideológico muito grande, vale? Isto para a investigação, não? Para a publicação, para a discussão pública, nós outros temos uma grande investigadora na questão de gênero, que assim que Bolsonaro ha sido eleito, foi obrigada a
sair do país, por el nível de ameaças que estava sofrendo. Vale? Então, esse momento é difícil, não? Pero temos que distinguir entre aquilo que acontece em um âmbito da academia, das instituições de financiação, e aquilo que sucede em um âmbito político e ideológico externo, como este último exemplo que é dado. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? ¿Alguien ha querido alzar la mano? Estamos en los últimos momentos. Quisiera aprovechar este espacio para hacer igual una pregunta, y escuchando al doctor Salvador Iván. ¿Usted qué tan recomendable es realizar un trabajo exhaustivo de fuentes y referencias ahora que tenemos Internet, como lo comentaba el doctor Salvador, ya que con este dispositivo nos abre un universo de archivos, de documentos, de fuentes, de autores, y a comparación de lo que él comentaba de hace 20 años, que tenía que ser un poco más presencial esta búsqueda de ir a archivos históricos, bibliotecas, centro de investigación, que nos recortaba este universo de archivos, de documentos. ¿Pero usted qué tan recomendable es usar estas tecnologías para buscar ahora sí, la historia de estas investigaciones? Então, esta tecnologia, Javier, é fantástica, é fantástica. Ela nos traz ao mundo para nossas mãos, não? Pero, como tudo que é muito amplo, também traz algumas dificuldades, não? O problema da seleção se torna mais grande, porque temos que selecionar, não podemos, não? Temos que fazer um recorte na pesquisa e temos que selecionar o que vamos investigar, o que vale, o que não vale. Eu tenho um doutorando agora que está investigando as publicações, cada coisa, as publicações da fundadora da igreja adventista, existe em México, Ellen White. As publicações de Ellen White que têm relação com a psicologia. Bem, ele ha encontrado 2, 3 sites que têm, 2, 3 páginas web que têm todas as publicações de Ellen White, e assim, há 120 livros, há 5 revistas, em cada revista ele ha publicado 200 artículos. Vale? Tu tens que selecionar, não é possível. Não? Pode ser o interesse de vida dele. Tá? Então, durante toda a subida, ele vai pesquisar Ellen White e suas publicações em relação à psicologia. Mas a cada momento vai investigar um pouco. Não tem como investigar esse mundo de uma única vez. Não? Isso é um problema. Por outro lado, outro problema. Por mais que eu não conosco a situação arquivística de México, Iván ha dito algumas coisas muito positivas, mas em América Latina não temos esta tradição. Temos muito pouca coisa catalogada, digitalizada e tal, não? E uma coisa que eu tenho receio, não é nem receio, voltando ao princípio de lo que é falado, não? Eu creio que temos que fazer história local. Não temos que investigar Bundt. Tá? Bundt deixa para os alemães. Eu tenho um amigo que é aqui em Brasil, que é considerado um dos mais grandes expertos em Bundt em o mundo. Tá? E eu digo para ele, qual é o relevo? Ha publicado... Ele tem 7 ou 8 livros sobre Wundt. Ele ha estudado em Alemanha, ele ha vivido 2 anos em Leipzig, consultando os arquivos de Wundt. A coisa é séria. Pero, lo que isso nos interessa a nós outros em Brasil, né? Se por lo menos fosse a recepção de Wundt em Brasil, tá? Pero não existe. Tá? Me recordo sempre um aluno de maestria que queria investigar
os princípios psicológicos involucrados em um impressionismo francês. Para quê? Para quê? Entende? Este tico não me... Não. A ele, eu não lhe gosto a ele. Ele não gosta de mim, não sei como se habla, me confundi todo, né? Por causa disso, porque eu digo, para quê? Para quê? Tu vas viver na França, né? Tu vas estudar e depois viver na França? Qual é o sentido de investigar o impressionismo francês no Brasil? Temos tanta coisa que não conhecemos em nossos países, não? É muito mais importante isso. E quando eu digo que temos muita coisa que não conhecemos, é muito por isso, por falta de investigadores. Né? Então, vamos investigar nossas coisas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos un comentario de Sauri Valbuena. Muchas gracias por sus palabras. Realmente nos hizo reflexionar mucho sobre las investigaciones en psicología. Bien, gracias, Sauri. ¿Alguien más gustaría hacer un comentario? ¿Alguna otra pregunta? Este es el momento, antes de... A mí me gustaría comentar algo, Javier. Fíjate que ahorita que hacías la pregunta a la doctora sobre las fuentes documentales que están en línea, bueno, les puedo compartir que hace poco estuvimos trabajando un equipo de 3 becarios y yo con un autor que se llama Robert Bosniak, que ha hecho algún trabajo sobre historia de la psicología, y visitamos el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de Relaciones Exteriores, y fuimos a la Hemeroteca Nacional y a la Biblioteca Nacional. Pero en donde encontramos más información fue justamente en una página que tiene la Hemeroteca Nacional, en donde están digitalizados todos los periódicos que guardan ellos, desde los más antiguos, desde las gacetas de medicina, etcétera, hasta el día de hoy. Además, están digitalizados de manera que puedes explorar al interior de ellos. O sea, puedes poner una palabra. Fantástico. Entonces, esto, por supuesto, es una labor a reconocer de la gente que trabaja en bibliotecas, y son logros archivísticos enormes, ¿no? Pero creo que el consejo de la doctora Ana viene bastante bien. Tenemos todo esto y al día de hoy se pueden consultar los textos originales con las anotaciones a mano de Wundt, pero también tenemos archivos parroquiales en cada ciudad que pueden ser visitados, que pueden ser, hay revistas católicas que tienen también noticias acerca de estudio de la psicología, etcétera. Entonces, quizá la recomendación sea esta combinación de no perder el horizonte internacional, pero empezar a trabajar los archivos locales de manera que la comprensión vaya siendo general para los investigadores y para quienes leen a los investigadores. Perfeito, Ivan. Perfeito. Temos uma amiga em Minas Gerais, Raquel Assis. Tu la conheces? Não? Uhum. Conoce? Raquel, sua tese de doutorado foi sobre uma revista chamada Selecta Cristã, que é uma revista de uma diocese, o centro do bispado, onde vive o bispo, de uma cidade muito cerca muito cerca da capital de Minas Gerais, chamada Mariana, que é uma cidade que tem 30.000 habitantes. Pero foi muito importante no Brasil colônia, e por isso tinha o bispo, não? E tinha uma revista cristã de muito relevo na época. Né? A investigação dele foi esta revista. ¿Vale? Muy bien, ¿no? Pues muchísimas gracias. El comentario del doctor Salvador, a la doctora Ana. Tenemos un comentario en Facebook agradeciendo a la doctora Jaco y a los organizadores. Nos mandan un saludo. Bueno, antes de despedirnos, bueno, si no hay algún otro comentario, quisiera hacer un anuncio rápidamente.
La siguiente semana tenemos la 7ª conferencia. Va a ser impartida por la doctora Gabriela Martínez Tiburcio con el tema Medición de la capacidad institucional para la gestión financiera de los gobiernos municipales mexiquenses. Aquí tenemos el cartel. Entonces, están todas y todos invitados para la siguiente semana. Nuevamente, no sé si la doctora quisiera hacer algún comentario final, sino para ya despedirnos entre todos. Solo agradecer a usted, Javier, a Salvador Iván. Tengo que aprender que es Iván. E principalmente a Josué por esta invitação, esta oportunidade de estar aqui com ustedes. Gracias. Querida Ana, te agradecemos mucho tu conferencia, tu exposición, ha sido fantástica. Nos plantea justamente cómo abordar las diferentes temáticas del estudio de la historia. Tú eres un experto en esta parte, Iván, como no también. Yo me he acercado un poco a esta parte y he estado viendo justamente esto que ha señalado aquí. Hay unos elementos que ya he trabajado, la de la microhistoria. Hay historias en esta parte que este proyecto que estamos trabajando juntos de cómo localizar a los descendientes, pero también mucho ahora en esta parte de pandemia, de tener que estar desde internet buscando y cuándo murió, cuándo nació determinada persona, qué sucedió. Entonces son esas cosas que se nos olvidan, que nosotros en la parte histórica no lo tenemos como un elemento más que de adorno. La historia está ahí, en los libros, la historia y listo, pero no recuperamos esta parte viva que el día a día se va construyendo, y entonces cuando miramos hacia atrás de dónde venimos, cómo surgimos, cómo estamos presentándonos, cómo hemos llegado a estos descubrimientos, no lo tenemos claro, no existe, ¿sí? Ay, estas cosas de tecnología. No lo tenemos claro, no existe. Entonces, de repente empezaron a buscar. Entonces hay que ir a hacer esta pizca, a hacer esta búsqueda. Pero me llamó la atención y creo que sería para otra conferencia, esto que señalas, la psicología cristiana que está creciendo en ciertas zonas y que puede fácilmente, entrecomillado fácilmente, empezar a cambiar las fuentes históricas y dar una versión diferente de nuestro pasado. En los orígenes, la psicología en México tuvo que ver con la parte religiosa, la parte moral, la parte judicial. Los jurídicos les interesaba la psicología. Pero ahora, pues ya nos hemos desligado, pero de repente esta aparición de lo cristiano como una forma de, no de moral, sino de moralidad, qué peligro para la historia. Sí, dale, Ana, por favor. No, yo quería decir que tenemos muchos trabajos sobre la psicología jesuítica en Brasil Colônia, ¿no? Y tiene una cosa que me llama a atención y que me encanta en la cosa de los jesuitas. Foi por meio de uso da filosofia tomista, né, que os jesuítas consideraram que os indígenas tinham alma, porque eles tinham 3 faculdades da alma, eles tinham o entendimento, a vontade e a memória, então eram pessoas como a gente. Isto é muito interessante, mas fora isso foi muito difícil, não? Sí, sumándole un poco a lo que justo comentaba el doctor Josué, en México la historia que más se ha contado ha sido del lado liberal, del lado del gobierno a lo largo del siglo XIX, y cómo dentro de las instituciones educativas se peleaba por si se podía estudiar psicología o no. Pero es bien interesante revisar lo que pasa precisamente del lado religioso, porque en el cambio de papas que hay de Pío IX a León XIII,
hay una habilitación de parte de León 13 de incorporar los nuevos estudios de las nuevas disciplinas y no lo dice tal cual, pero implica la psicología sin duda, y esto hace que empiecen a haber traducciones al español. Se crea el Colegio Pío Latinoamericano, a Roma van a estudiar muchos sacerdotes de América Latina y van a estudiar filosofía tomista, pero que tiene que ver con psicología. Entonces, a su regreso también queda la impresión de que la psicología se estudió primero en los seminarios, en donde se estudiaba para ser religioso, cura, obispo, que en las escuelas oficiales. Y quisiera hacer una invitación muy, muy breve. En el chat les acabo de poner una dirección de Facebook porque va a haber un evento que tiene abiertas la recepción de ponencias y demás. El evento va a ser en septiembre, va a ser en línea y tiene que ver justamente con saberes psi o la historia y los testimonios de los saberes psi en Latinoamérica. Se los recomiendo mucho. Hay material de las versiones anteriores que ya está en línea. También si quieren presentar trabajos, etcétera. Es así un poco como se ha ido escribiendo la historia de la disciplina. Como decía Ana, no hay grandes financiamientos o financiaciones esperándonos a la vuelta de la esquina, pero hay lugares para compartir. Yo voy a inscribirme. Todavía no he inscrito, pero voy a inscribirme. Vale. Bueno, antes de que nos despidamos, les pedimos por favor prender sus cámaras para tomarnos la foto de esto, que quede en la memoria justamente, Ana. Sí. Y nos invitas también para el congreso de la CIP, ¿no? Para tu mesa, tu simposio que vas a presentar. Ah, sí. Entonces, gracias, Josué. Entonces, en julio tenemos el Congreso Interamericano de Psicología, que va a ser online, ¿no? No hay otra alternativa. Sería en Paraguay este año. Y no sé si ustedes conocen la CIP. La CIP es mi asociación de corazón, porque fue por la CIP que he conocido, he hecho amigos en diferentes países latinoamericanos. Entonces, la CIP es muy importante para mí. Y nosotros tenemos 3 simpósios en la CIP para presentación de la Enciclopedia Biográfica de la Psicología en Latinoamérica, que yo estoy editando junto con Hugo Klappenbach, de Argentina, y Rubén Ardila, de Colômbia. Por isso, 3 simpósios, um com cada um. E eu vou coordenar um simpósio em que Josué vai estar falando um pouco da história da psicologia em México, e vamos ter junto com Josué Irma Imaroc, que é de Porto Rico, Nelson Portillo, que é de El Salvador, e Roberto Coral, que é de Cuba. Então, se vocês participarem, puderem participar do congresso, seria muito interessante estar com nós outros. Nós outros já agradecemos desde já, ¿no, Josué? Exactamente, y pueden como estudiantes pedir una inscripción al Congreso a un costo bajo que les permitirá acercarse a las publicaciones, a los trabajos que se hacen en la Sociedad Interamericana de Psicología. Bueno, entonces ahora sí va la foto, por favor. Todos sonrientes. Muchísimas gracias por su presencia nuevamente para varios que ya nos ubicamos, María del Rocío, Trasir, Liz, Paola. Entonces ya estamos aquí haciendo un grupo que vamos aprendiendo cada día más de esta parte. Nos vemos en la próxima semana con ustedes. Y Ana, estamos en contacto. Iván, estimado amigo. Gracias, Iván. Gracias, Josué. Gracias, Javier. Ana. Chao. Encantado. Gusto. Chao.